Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Segurança, a Praia Grande recebe reforço de 500 policiais para Operação Verão. Restaurant Week, evento gastronômico na Baixada Santista, oferece menus especiais com preços irresistíveis. No estúdio do Tati Cidade, eu recebo o professor de História João Carlos Oliveira para falar sobre a Proclamação da República. E no quadro Contabilizando, vamos falar sobre a admissão retroativa. Tudo isso e muito mais agora no Tati Cidade. Boa noite! Pensando na Operação Verão, a cidade de Praia Grande contará com reforço de cerca de 500 policiais. Quando irá começar esse esquema policial especial de trabalho na cidade, Fábio Garcês? Olá, Roberta, tudo bem? A ação começa na segunda quinzena de dezembro e vai até o final do carnaval. A cidade de Praia Grande vai receber o reforço de 500 policiais militares. Quem vai conversar com a gente para dar mais detalhes é o comandante da Polícia Militar, Marcos Craveiro. Boa tarde, comandante. É um reforço muito importante para a região? Muito importante. Essa época do ano, o fluxo de pessoas aumenta exponencialmente. Chegamos aqui só no município de Praia Grande a ter mais de 1,5 milhão de pessoas, população flutuante. Então esse número é excelente para reforçar o policiamento local. Como os policiais vão ser distribuídos, comandante? A gente vai ter vários tipos e modalidades de policiamento. Vamos estar com um programa normal de rádio patrulha, com motos, quadriciclos, bicicletas, viaturas estacionadas. Elas vão ser empenhadas em todas as áreas, principalmente nos 23 quilômetros que nós temos de praia. Os policiais vão ficar aqui durante todo o verão praticamente, né, comandante? Isso, de 21 de dezembro até 28 de fevereiro. Quais são as dicas para que os turistas e moradores não corram nenhum tipo de risco, né? Aqui eu acho que o maior problema é o celular, né? Então a gente tem que tomar cuidado, não utilizar celular no bolso de trás, evitar ficar fazendo selfie em locais de grande incidência de pessoas, não utilizar em serviços públicos. Outra coisa importante, à noite com o veículo, no cruzamento, já reduzir com antecedência para pegar o sinal verde, não ter que parar o veículo. Em residência, tomar cuidado com serviços não solicitados. Se houver pessoas apresentando serviços públicos a serem prestados e não conhecer, exigir identificação, são regras simples que, se tomando, a gente evita muitos problemas. Se tiver algum problema mais grave, ligar para a Polícia Militar, né, comandante? Telefone de emergência da Polícia Militar, 190, 24 horas, 7 dias por semana. Obrigado. Fábio Garcês para o Tati Cidade. Evento gastronômico mundial acontece aqui na Baixada Santista até o dia 20 deste mês. Quem ainda não foi, vai aí a dica para apreciar pratos sofisticados por preços convidativos. 21 restaurantes de 3 cidades da Baixada Santista, os melhores, é claro, estão participando do maior evento gastronômico do mundo, a Restaurant Week. Esse ano nós estamos focando em releituras para pratos brasileiros, mas outros restaurantes trouxeram releituras também internacionais. Essa edição tivemos a grata surpresa de conseguir abranger São Vicente também. Uma excelente opção para o almoço é servida neste restaurante em Santos. Só de olhar dá água na boca, não é? O chefe Felipe explica que o menu dele foi criado especialmente para agradar os paladares mais exigentes. Tortilha de milho bem típica do México, ela é frita e a gente serve ela com uma salada de repolho, com um polvo grelhado, um polvo assim muito macio, suculento, e ainda uma salsa de jabuticaba, que é um molho de jabuticaba para comer junto, é muito gostoso. Além disso, a gente está apresentando também o filé mignon suíno, que é o lombo de cerdo com chicharrón, que é muito parecido com o nosso torresmo, daí a similaridade, né, da culinária latina e da culinária brasileira, com salsa de chipotle, que é a pimenta jalapeño defumada. De sobremesa, além, né, do tradicional brigadeiro, a gente tem a queijadinha. Se na hora do almoço a opção foi frutos do mar, que tal à noite, na hora do jantar, apreciar um risoto com um filé mignon, ou de repente aquela tão gostosa e suculenta lasanha? O chefe Edu explica que criou 2 menus especiais para o jantar. Assim, não faltam opções para os clientes. A gente está com uma releitura do camarão na moranga, que seria o nosso pastel de camarão com abóbora e catupiry, e também a nossa croqueta, que é feita de pernil de porco
acompanhada de uma compota de abacaxi com pimenta biquinho. Dentre os pratos principais, os que estão mais agradando os clientes, é a nossa releitura de um clássico francês, que seria a sopa de cebola com queijo gruyère. A gente trouxe ela para um risoto. Então eu tenho um risoto de cebola caramelizada e queijo gruyère com pangrattato de ervas e um filé mignon acompanhando. E o outro prato seria uma lasanha com costela bovina desfiada e queijos brasileiros. Dentre as sobremesas, a gente tem a opção da nossa terrine de chocolate meio amargo, com emulsão de maracujá e manjericão, e também a nossa pina colada. Os preços variam de acordo com os menus. O tradicional, por exemplo, sai por R$ 49,90 na hora do almoço e R$ 64,90 no jantar. Já o Plus custa R$ 59,90 na hora do almoço e R$ 74,90 na hora do jantar. Além da experiência gastronômica, quem participa do evento pode ajudar a Casa da Esperança de Santos. E esse ano, comparado com os outros anos que era R$1, temos R$2 opcionais, o que ajuda ainda mais a Casa da Esperança, que tem uma ação social muito importante na Baixada, não é nem só na cidade. E é claro, não passe vontade. Olha só o convite dos chefes. Está todo mundo convidado para vir aqui conhecer esse menu aqui no Terminal BBQ. A gente fica na Rua Goiás, 116. Venham conhecer a nossa gastronomia latino-americana. A gente está aqui dentro da APM Santos, Associação Paulista de Medicina, na Ana Costa, em frente aos bombeiros, não tem erro. O evento vai até dia 20 de novembro, então muito tempo ainda para participar, com os valores muito acessíveis. O aplicativo de entretenimento é uma febre entre crianças e adolescentes, principalmente por causa das coreografias divertidas. E o Brasil é o segundo país em número de usuários. São quase 4.800.000, atrás apenas da China, segundo dados de uma consultoria internacional. De olho no comportamento da garotada na rede, um colégio de São Vicente apostou numa solução bem criativa. Quem conta pra gente é o Fábio Garcês. Um processo. Para julgar o TikTok, aqui representado pelas advogadas Letícia, Maria Clara, Anitta, Julie e Isabela. Acusação. Uma providência nesse sentido e a empresa já foi processada por alegações de ferir o Estatuto da Criança e o Adolescente. A defesa. Dar um celular para o seu filho, proteger os conteúdos inapropriados, supervisionar o uso do celular e orientar seu filho a ter consciência de seus atos. O caso. Um pai preocupado com o que o filho vê em um famoso aplicativo de entretenimento. Os alunos simularam um julgamento no colégio para decidir quem é o responsável pelo conteúdo impróprio que fica disponível no aplicativo para pessoas com menos de 18 anos. A Gabriele fez o papel de acusação, representou os pais. Ela pensou em algumas estratégias para influenciar e convencer os jurados. Porque a gente acha que não é só a responsabilidade dos pais, mas sim da sociedade e da empresa, por não proibirem esse tipo de vídeo. A Isabela representou a empresa. Para ela, os pais são os responsáveis e têm que controlar o acesso das crianças ao conteúdo do aplicativo. Quando o pai assume dar um telefone para o filho ou ele assume que deixa a permissão, né, o filho ter o nosso aplicativo, ele assina, né, o nosso termo de responsabilidade. O júri foi formado por 5 alunos, que ficaram atentos aos fatos apresentados na sala pelas duas partes. A Ana representou a juíza no caso, que analisou o fato com muito cuidado e atenção. Ela conta que sentiu o peso da responsabilidade. Eu me senti muito nervosa, eu me sinto nervosa. Quando eu recebi esse cargo, eu achei que seria mais fácil, mas aí eu recebi a papelada, olha, faz isso e aquilo. Aí eu falei assim, nossa, vai ser muita responsabilidade. As partes envolvidas, defesa e acusação, apresentaram seus argumentos para o júri. A idade do menino é 13 anos. Então, a criança tinha 12. Então, provavelmente, para ela ter uma conta no TikTok, ela falsificou a idade dela para conseguir entrar no TikTok. E isso é uma coisa totalmente ilegal. Hora do recesso para os jurados chegarem a um veredito. E depois a sentença. A Gabriele trabalhou muito bem, ela falou que o TikTok pode proibir sim e que tem algumas trends virais e o TikTok não tira isso porque lucra para eles. Eu me senti bem nervosa, eu errei algumas palavras quando estava lendo, mas acho que foi justo o final. E no final diferente, as partes concordaram com o que foi decidido.
Eu achei que a gente trabalhou duro nesse trabalho. Não foram dias, foram semanas que a gente estava trabalhando nesse caso. E pra gente não foi a gente não ganhou, a gente não ficou feliz porque a gente ganhou, mas sim pelo trabalho e pelo que a gente conseguiu construir, os valores que a gente aprendeu perante o que a gente fez, o desenvolvimento do trabalho. Os dois grupos tiveram um trabalho, né? E eu acho que foi merecido, porque eles tiveram bons argumentos. A simulação foi um trabalho para que a escola oriente alunos e pais. A ideia do fórum foi a complementação de um trabalho que a gente desenvolve ao longo do ano, com 2 aulas semanais de habilidade socioemocional, onde a gente trabalha o respeito, a diversidade e todo esse problema hoje que acontece no mundo. Hoje em dia está muito na moda falar em empatia e gratidão, né? Mas o que é empatia? O que é gratidão? O dicionário ele define, mas e quando a gente leva para a vida prática? Essas atividades que nós temos como júri, ele faz com que os alunos tenham exatamente a prática disso, de ser empático, de saber o que é gratidão, o respeito ao outro, o respeito à diversidade, né? Isso é muito importante. A gente aproveita essa ocasião para trabalhar as habilidades socioemocionais do nosso aluno, no sentido de respeito, de entender o sofrimento do outro, a perspectiva do outro, a opinião do outro, entender que não é somente aquilo que ele entende como justo, né? Você tem outras perspectivas também a serem analisadas. No próximo bloco, vamos falar sobre a proclamação da República com o professor de História João Carlos Oliveira. Não sai daí, um minutinho. Eu volto já já. Não perca seu tempo procurando por outras ofertas. Preço baixo de verdade é na Black Friday Marabras. Maravilhoso colchão de molas Bonel, muito confortável, medida casal, por apenas R$ 73,90 mensais. Eu cheguei há 20 anos da Bahia e desde que eu cheguei aqui, eu só compro na Marabras. E você, está esperando o que para comprar na Marabras? Sofá muito confortável, retrátil e reclinável, com estrutura de madeira maciça e revestido com veludo, por apenas R$ 175,90 mensais. Vá já para campeão de ofertas. Black Friday Marabras. Black Friday melhor? Ninguém faz. Bora pro aniversário do Castilho. Kit completo bacia com caixa Lorenzetti, R$ 469,90. Janela alumínio 1x1,20 Atlântica, R$ 389,90. Massa corrida 25 kg Sherwin-Williams, R$ 87,90. Piso e note retificado em Zefra, R$ 25,90 o metro quadrado. Porcelanato Avorio polido Delta, R$ 69,90 o metro quadrado. Bora pra entrega em até 24 horas, consulte condições. Bora pro Center Castilho. Casa com tudo. Black November em vista. A chance de realizar seu sonho é agora. De 10 a 30 de novembro, mais de 200 imóveis com condições incríveis. 996479000. A primeira em compra e venda de imóveis usados em Santos. Invista em inteligência imobiliária. Viva essa experiência. Agilizou, o Detran tá comigo. Agilizou, tenho tudo que preciso. Em 4 anos, o Detran São Paulo se transformou por você. 90% dos serviços você já resolve pelo celular ou pelo site. Primeira habilitação, CNH definitiva, segunda via ou renovação, licenciamento, transferência de veículo e muito mais. Sem falar nas unidades integradas ao Poupa Tempo. Detran São Paulo, Governo do Estado de São Paulo. Inspirado no seu olhar, no seu jeito de ser. Inspirado no seu caminhar, inspirado em você. Onda que vai, onda que vem, assim como a moda que a gente conhece tão bem. Praia, sol e mar, e pra inspirar, Praia Mar. Praia Mar Shopping, inspirado em você. Chegou a hora de preparar a sua casa para as festas de fim de ano. Confira ofertas incríveis na Black Friday Marabras. A gente viu o comercial e veio correndo. Não pode perder a Black Friday Marabras, né? Maravilhoso colchão de molas Bonel, muito confortável, medida casal, por apenas R$ 73,90 mensais.
Isso é Black Friday Marabras. O conforto que você e sua família merecem e o preço que você pode pagar. Sofá muito confortável, retrátil e reclinável, com estrutura de madeira maciça e revestido com veludo, por apenas R$ 175,90 mensais. É a seleção de móveis campeões de preço baixo. Aproveite! Black Friday Marabras. Black Friday melhor? Ninguém faz. De volta com Tati Cidade desta terça-feira, feriado da Proclamação da República. E para falar sobre as questões históricas desta data, eu recebo aqui no estúdio do Tati Cidade o professor de História, João Carlos Pereira de Souza Oliveira. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Como vai, senhor? Boa noite, obrigado. Professor, vamos falar um pouquinho sobre essa data tão importante, a Proclamação da República. Ela ocorreu num contexto em que militares e civis estavam insatisfeitos com o regime monárquico. Para a gente entender a derrocada da monarquia de uma forma muito prática, o que os militares e civis pediam? Na realidade, ali havia já um desgaste natural do regime monárquico, em relação ao mundo mesmo, não é? Pós-Revolução Francesa, 1870, os movimentos dentro da Europa. Então, e o Brasil era o único país monárquico que existia à época. Os militares, a instituição, o exército, ela se forma através da Guerra do Paraguai. E no retorno da Guerra do Paraguai, o exército ele não tinha muita participação ativa no governo. Havia, por parte do próprio imperador, a proibição de qualquer tipo de manifestação do exército, de alguma questão que, porventura, houvesse alguma situação onde o exército não pudesse se manifestar. Então, o exército tinha ali, o primeiro ponto do exército era esse, ele se sentia desprestigiado, embora tenha sido aquele que obteve a vitória na Guerra do Paraguai. Sim. O outro fator é que, ao formar o exército, a instituição, o exército, o clube militar, a escola, ela vem muito da Europa, né, o movimento positivista, que é um movimento que questiona a forma de governo monárquica por estar atrelada à questão, vamos dizer assim, católica, religiosa, não vou dizer católica, mas religiosa. Então, esses fatores fazem com que o exército entendesse que o governo não deveria continuar. Junto com isso, em 1870, a gente tem o Manifesto da República e o início de um partido republicano. Esse partido republicano também questionava o autoritarismo da monarquia nossa. E aí havia uma questão importante, porque a monarquia brasileira ela era parlamentar. Porém, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, eles tinham o que se chamava de poder moderador. Então, a qualquer momento, ele podia mudar o parlamento, convocar novas eleições. Ele não tinha o poder absoluto, isso é verdade, porque ele não fazia leis. Mas ele podia trocar o parlamento a hora que ele desejasse, e trocar o que se chamava de chefe do parlamento, que seria como se fosse um primeiro-ministro. Tanto é que o parlamentarismo brasileiro era chamado de parlamentarismo às avessas, ou seja, ao contrário. Então havia também um desgosto desta classe política pela centralização do poder do imperador, em detrimento das lideranças regionais. Vai se somar a isso os republicanos pós a abolição dos escravos, né, dos escravizados, porque eles não tiveram nenhum tipo de indenização, né? Já havia um processo de... Os escravizados já iria naturalmente, isso já era uma questão mundial, de que não houvesse mais a escravização. Agora, professor, só para a gente fazer um paralelo, e aí eu vou muito rapidamente, até porque o nosso tempo está esgotado, mas acho que é importante a gente traçar isso. A gente está falando de manifestações recentes hoje, democráticas, né, pós-eleições. A gente está falando de militares, a gente está falando, às vezes, de um viés religioso também nessa questão da democracia. Em algum momento, a gente pode comparar o que aconteceu naquela época com o que está acontecendo agora? Olha, isso na visão minha particular, né? Mas eu entendo que não é? Por quê? Primeiro, a participação popular à época era muito pequena. A participação do povo no processo era muito pequena, primeiro ponto.
O segundo, havia um desgaste do sistema político, que não é, na minha visão, né, não é o caso hoje. Então eu vejo questões diferentes. A questão de separar Estado e religião, isso vem da fundação da República. Né? Então isso realmente, sim, o Brasil passa a ser um Estado laico, onde todas as religiões têm a sua forma de manifestar. E hoje a gente pode dizer que a religião está entrando com mais força nessas questões aí? Não. Assim, você percebe hoje, nas eleições... Uma interferência, né? Eu não digo uma interferência, mas eu digo uma participação de pessoas com muito mais enraizadas, vamos dizer assim, né, dentro do aspecto religioso. Mas não digo que isso seja algo de transformar o Estado em um país com uma única religião, pelo menos na minha visão. Tá ok, então. Professor, muito obrigada pelas suas informações. Um excelente feriado para o senhor. Obrigado. Prazer estar aqui. O Tá Cidade vai para um rápido intervalo e no próximo bloco é hora do quadro Contabilizando. Então sai daí, eu volto já já. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Como vão seus planos para o fim de ano? Se o plano é mobiliar, vá já para Black Friday Marabras. Maravilhoso colchão de molas Bonel, muito confortável, medida casal, por apenas R$ 73,90 mensais. Quem comprou uma vez na Marabras, compra sempre na Marabras. Corra, são milhares de ofertas para você aproveitar. Black Friday Marabras. Black Friday melhor? Ninguém faz. Há mais de 13 anos, o Grupo Iaman leva excelência dos serviços de segurança patrimonial como vigilância armada e controle de acesso para indústrias, fábricas, clubes e terminais portuários. Grupo Iaman, segurança é a nossa especialidade, tanto nos serviços quanto para os clientes. Fora das quadras, eu conto com outro campeão, o Vita Confitos, polivitamínico completo rico em ômega 3, que é um anti-inflamatório natural que ajuda no desempenho muscular. E esse ômega 3 do Vita Confitos tem selo de qualidade internacional. Um campeão internacional igual a mamãe aqui, né? Vita Confitos, exclusividade Farmaconde. O governo do estado e a CDHU estão transformando, revitalizando a casa de milhares de famílias que vivem em condições precárias. Com o programa Viver Melhor, onde antes era assim, agora é assim. Trocaram meu telhado, tinha uma goteira bem em cima do meu fogão. A rachadura da parede acompanhava o piso. Colocou um piso novo, era toda cheia de mofo. Tá tudo lindo e maravilhoso. São Paulo, um estado que faz. CDHU e Governo do Estado de São Paulo. Sua casa melhor para você viver melhor. Não perca seu tempo procurando por outras ofertas. Preço baixo de verdade é na Black Friday Marabras. Maravilhoso colchão de molas Bonel, muito confortável, medida casal, por apenas R$ 73,90 mensais. Eu cheguei há 20 anos da Bahia e desde que eu cheguei aqui, eu só compro na Marabras. E você, está esperando o que para comprar na Marabras? Sofá muito confortável, retrátil e reclinável, com estrutura de madeira maciça e revestido com veludo, por apenas R$ 175,90 mensais. Vá já para campeão de ofertas. Black Friday Marabras. Black Friday melhor? Ninguém faz. E hoje é dia do nosso quadro Contabilizando. E o nosso assunto de hoje é admissão retroativa. E para falar sobre isso, eu converso com Maíra Saíta, da Saíta Contabilidade. Boa noite, Maíra, seja muito bem-vinda. Como vai? Boa noite, Roberta. Obrigada, eu vou bem. Maíra, vamos começar explicando o que é essa admissão retroativa. Admissão retroativa é quando o patrão, né, o dono da empresa, quer fazer a admissão do funcionário referente a meses atrás. Por exemplo, ele entrou em outubro
só que só avisaram a contabilidade em novembro. Fala, olha, mas eu preciso que faça o registro desde outubro. Isso seria uma admissão retroativa. E isso era bastante comum? Era. O que ganha a empresa com isso? Nada. Falta de organização mesmo. Exatamente, não ganha nada. Às vezes eles falavam que estavam testando funcionário, algo assim. Nunca foi o correto, tá? A admissão retroativa nunca nunca esteve na legislação. A admissão ela tem que ser feita a partir do momento que o funcionário pôs o pé na empresa, ele já tem que estar admitido, tá? Mas antigamente era uma prática comum. Aí a gente teve a entrada do E-Social que mudou essa forma de admissão, né? A admissão retroativa passou a ser permitida? Não. Então, ela nunca foi permitida, tá? Nunca foi permitida. O E-Social, ele é um sistema online, né, do governo, onde nós lançamos todas as informações do funcionário, inclusive a admissão. Dá para fazer? Dá. Retroativa. Só que vai gerar um pequeno problema. Penalidades da lei. Algumas penalidades que antes tinha aquela vista grossa, né? Isso. Então, assim, em termos concretos, o que mudou exatamente? Então, assim, já sabia que não dava para fazer, mas as pessoas faziam, ok. Isso, e agora fica algo mais rígido? Isso, antigamente não podia, mas fazia-se, aí acabava pagando só o INSS e o FGTS com juros e multa e não acontecia mais nada. Hoje, se a gente lança no sistema do E-Social uma admissão retroativa, a empresa é penalizada com uma multa. Tem o valor dessa multinha? Não temos o valor varia muito, varia de acordo com o salário do funcionário, do tempo dessa admissão retroativa. Então, agora, é possível nesse período anterior até que a contabilidade se organize pagar de outra forma esse empregado até para testar ele? Não. Não, RPA, nada disso. Não, nada isso não disso. é aceito. Não, a única forma que existe de contratação do empregado é o regime CLT. Não existe outra forma, Maíra, um contrato, não existe nenhuma outra forma. Nem o CLT, nem ele estando registrado, isso não quer dizer que muitas empresas acham que porque está registrado, ele nunca vai entrar com uma ação. Não, ele pode entrar com ação a qualquer momento, até mesmo enquanto está trabalhando. Mas quando você está com tudo certinho, registrado, pagando os encargos, você só vai ter trabalho, né? Não vai acontecer nada. Se a gente for, então, explicar passo a passo para quem quiser contratar um empregado nesse momento, o que o empregador precisa fazer para que tudo seja feito dentro da lei? Separar toda a documentação dele. A documentação é básica, tá? RG, CPF, comprovante de residência, o número do PIS, a carteira. Hoje a carteira de trabalho é digital, né? Mas se ele fizer questão da carteira física também. E o registro tem que ser feito 2 dias antes do funcionário começar a trabalhar, tá? Opa! Tem que mandar todas as informações para a contabilidade 2 dias antes do início do trabalho. O exame admissional também, né, tem que fazer. Então, são esses documentos básicos que tem que enviar. Ele só é indicado como um empregado registrado depois desse exame admissional? Não, depois do registro. Fez o exame é junto com os documentos, RG, CPF. Ou seja, isso é uma etapa anterior. Anterior. Aí entregou todos esses documentos 2 dias antes, aí fazemos o registro e depois de 2 dias ele pode começar a trabalhar. Isso é o mínimo, né? A gente pode ter um número maior de dias, não precisa ser em 2 dias. Pode ter pode ser uma maior. semana, 10 dias, não tem isso, problema. Aí a gente informa no E-Social que ele vai iniciar o trabalho, tipo... Daqui 1 mês. Dia 10. Tá. Informamos dia 1º que ele vai começar dia 10. Tá ok, então. Maíra, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para você e obrigada por nos ensinar o caminho certo para ninguém pagar multa, viu, pessoal? É isso aí, né? Eu que agradeço, Roberta. Obrigada. Contabilizando. Oferecimento. Saíta. Mais que uma contabilidade. O Tati Cidade desta terça-feira fica por aqui. Eu volto amanhã às 6:50 da noite. Assista agora o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Tati Cidade. Oferecimento. Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento.
TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade. 6 russos caem na Polônia e matam 2 pessoas. Moscou nega ter atacado o país. Metade da capital